Seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do minicurso Como Começar a Estudar para Concurso da Área Fiscal. Meu nome é Cristiano Luna, aprovado 6 vezes em concursos de auditor fiscal, recentes, inclusive, de 2019 para cá, 2018 para cá, criador também do Errando a Trave, um dos projetos de estudo, uma das mentorias que certamente mais aprova auditor Brasil afora hoje. Já peço que você se inscreva no nosso canal, já deixa o like para a nossa aula 3, ativa o sininho para os novos vídeos e bora para o nosso conteúdo da aula 3, que é quantas horas preciso estudar e como organizo a minha rotina de estudo. Pessoal, vamos lá. O que você tem que ter em mente sobre quantas horas preciso estudar são duas coisas, né? Primeiro, você deve ter um ritmo de estudo compatível com a sua realidade, compatível com a sua rotina. Não faz sentido você ficar se comparando demais em termos de ritmo de estudo com outras pessoas. Eu já tive diversos alunos que nunca conseguiram, ou que raramente conseguiram, estudar acima de 30 horas por semana e foram aprovados. Te dou o convite aqui para você ouvir o podcast com meu aluno Felipe Quintiliano, auditor da CGU, auditor do TCE Amazonas, da Cefaz Amazonas, e está na lista para talvez ser chamado no TCU. Ele sempre estudou um ritmo que, se você for contar para as outras pessoas, considerado baixo. Né? Ele, como no próprio podcast ele contou, ele fazia em torno de 24 horas semanais de média. Então, quantas horas preciso estudar para ser aprovado na área fiscal? Essa é uma resposta que é fácil você dar. Você deve estudar o máximo que você consegue. Simplesmente assim. E aí, nesse momento, quando você fala o máximo que você consegue, há que se fazer duas diferenciações. A primeira diferenciação entre uma pessoa que trabalha e estuda e uma pessoa que apenas estuda. Há essa diferenciação porque, claro, o ritmo que uma pessoa que só estuda vai poder imprimir certamente vai ser maior. Mas não quer dizer que uma pessoa que trabalha e estuda não vai conseguir passar. Né? Inclusive, vou colocar o link aqui depois para você de um estudo que fizeram com os aprovados da CGU, em que a maior parte dos alunos que foram aprovados num concurso do calibre da CGU eram alunos que trabalhavam e estudavam. E eu sei que essa é a circunstância da esmagadora maioria. Hoje, cerca de 80% das pessoas que estudam para a área fiscal, elas trabalham e estudam. E essa é a circunstância, provavelmente sua que está me assistindo aqui, e não vai ser isso que vai te impedir de ser aprovado. Então, a primeira diferenciação é essa, entre quem trabalha e estuda e entre quem só estuda. E a segunda diferenciação é entre estudo em pré-edital e estudo em pós-edital. Vou começar falando aqui sobre o estudo em pré-edital. Pré-edital, pessoal, novamente, qual o objetivo? A gente está querendo formar uma base para o que der e vier. E nessa formação de base, você tem um estudo indefinido, ou seja, você não tem uma data para você parar de estudar. Não, você está estudando indefinidamente. Por você estar estudando sem uma data final, você está estudando para formar a base indefinidamente. Ah, mas a data final então seria sair o edital. Não, porque aí vai sair o edital, você vai começar a estudar mais ainda. Né? Então, o estudo em pré-edital, ele não tem uma data definida para acabar. Por causa disso, você tem que ter uma preocupação maior com o cansaço acumulado. Você não pode deixar que aquele cansaço que você vai acumulando de uma semana para outra vire uma bola de neve. Por isso, em pré-edital, o termo que a gente utiliza dentro do EAT, Errando a Trave, minha mentoria, para dizer quanto você vai estudar em pré-edital, é o máximo sustentável. Ou seja, pô, se eu tiver que estudar nesse ritmo aqui, um prazo indefinido, sei lá, 4 anos direto, qual é o ritmo que eu consigo? Esse é o ritmo que você deve imprimir em pré-edital. Em pós-edital, não. Em pós-edital, você tem uma data. Você tem uma prova para daqui 3. Você tem uma prova para daqui 3 meses, em regra. E por você ter uma data marcada, é natural que você aumente o ritmo e é natural também que
você se permita acumular mais cansaço. Por quê? Porque você vai ter 3 meses ali para estudar e depois da prova, talvez você pode tirar uma semana para você descansar. Então, não tem problema você ter aquele cansaço acumulado. O que muitas vezes pode acontecer no pré-edital é de você chegar num ponto que você está com cansaço acumulado tão grande que você trava, você vai ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem conseguir estudar. E isso é altamente danoso, porque quando você fala aqui de rotina de estudos, a palavra que você tem que ter em mente é o quê? Constância. É muito mais importante você ser constante do que você estudar um número de horas excessivo. E isso existe, tem explicação científica para isso, né? Não vou entrar no detalhe disso aqui, porque o objetivo aqui é ser uma introdução, mas existe uma explicação científica para isso, e que você ser constante é mais importante do que você se torar de estudar numa semana e na outra semana você não conseguir estudar. Então, o que eu recomendo é que você defina faixas de horas semanais. Ou seja, o seu máximo sustentável em pré-edital é 25 horas, então defina para você que é aceitável que você estude entre 20 e 30. Ou seja, uma semana você vai estudar um pouco menos, vai estudar umas 22, a outra semana você vai estudar um pouco mais, você vai estudar umas 27. Então, defina uma faixa de mais ou menos assim, 3 horas para baixo, 3 horas para cima. Então, por exemplo, 25. Defina para você que é aceitável estar entre 22 e 28 horas por semana. E você vai sempre tentar cumprir aquilo semanalmente, entre 22 e 28 horas semanais. Você não quer nem manguear para estudar menos de 22 e nem puxar demais o ritmo para estudar mais de 28 acima da capacidade que você consegue entregar. Algumas observações aqui, pessoal, sobre quem trabalha e estuda. Creio que eu posso te dar aqui 5 conselhos que vão te ajudar a estabelecer uma rotina mais produtiva. O primeiro é o seu trabalho. Você tem que analisar o seu trabalho se o seu trabalho não impossibilita o estudo. Porque muita gente vem para mim e diz, eu trabalho 14 horas por semana de segunda a segunda. Como que eu estudo para fiscal? Você tem que ser sincero, não tem como. Não tem como você estudar numa circunstância que não te sobra tempo para beber água. Então, assim, você precisa, na medida do possível, achar tempo para você estudar, né? E, já tendo achado algum tempo para estudar, perceba, não precisa ser um negócio estratosférico, mas que te permita aí cumprir pelo menos 20 horas por semana. O que você vai fazer? Você vai dar uma prioridade grande para o turno antes, logo após você acordar, porque é o turno mais produtivo para o seu estudo. Você vai, na medida do possível, tentar empacotar seu tempo em turninhos de estudo, ou seja, sei lá, vou acordar cedo e vou fazer 2 turninhos de 1h30. Então, por você ter empacotado o seu tempo em 2 turninhos de 1h30, você tem menor desperdício. Porque você senta assim, turninho de 1h30. Sentei para estudar em 1h30 estudando. Então, empacote o seu tempo de estudo dessa forma, o que é conhecido como time box. Beleza? Quarta preocupação. Fim de semana e feriados. Você trabalha e estuda, vai ter que dar uma pegada boa no fim de semana e nos feriados. Não só porque você tem mais tempo, mas também porque você está com a mente mais livre. Você não é um dia que você tem que dividir sua atenção com o trabalho. Então, um dia de sábado, um dia de domingo, você tem que cair para dentro, né? Se programe aí, mas saiba que cair para dentro e estudar com seriedade. E a minha quinta dica para você é ter uma preocupação grande com o método. Claro, método, o como estudar, ser eficaz no estudo é importante para qualquer pessoa. Mas se você trabalha e estuda, ainda mais, porque você não tem tempo, você não tem a possibilidade de ganhar o jogo no volume, simplesmente estudando um volume muito grande de horas. Então, se você não tem a possibilidade de estudar um volume muito grande de horas, você precisa, pelo menos, que as horas que você estudou sejam horas efetivamente produtivas, sejam horas que realmente te aproximem da sua aprovação e, como eu costumo dizer, se converta em ponto na hora da prova. Então, mais um ponto aí para a orientação de estudo e a eficácia do nosso estudo, que é algo que a gente está começando a buscar aqui nesse mini curso. E já peço que você deixe seu like aí e já vamos para a nossa aula 4,
em que vou falar sobre resumos e materiais de revisão. Bora para a aula 4? Bora lá!